Glória a Jesus Cristo. Abacuque, capítulo de número 3, versículos de número 1, 2 e também 3. Oração do profeta Abacuque a modo de Sigionote. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Se a igreja está contente, entendeu esse versículo, glorifica e diga amém. O profeta Abacuque, ele aparece em um cenário complicado em Israel. A Bíblia diz, no capítulo 1, o profeta que canta dentro da noite, o profeta Abacuque, ele canta dentro da noite e ele põe esses versículos e esse capítulo em forma de cântico. Ele começa a sua mensagem em um vale profundo e termina a sua mensagem nas alturas excelsas. Ele começa lamentando, ele começa o capítulo 1 em um conflito, em uma guerra, mas ele termina também o texto nas alturas excelsas. A alegria toma conta do profeta Abacuque, porque ele começa a entender que Deus é o dominador e o dono de tudo. Aleluia! Não tem dia que nós começamos a nossa oração em uma angústia tão profunda, mas no decorrer da nossa oração, nós somos tomados de uma paz, de uma alegria, e terminamos em uma alegria excelsa, em uma certeza de que Deus vai fazer. Assim também foi Abacuque. Ele começa em uma angústia e ele termina no seu desespero em uma esperança, em uma alegria excelsa. Ele vai do desespero à esperança, ele vai do temor à fé, da angústia avassaladora à exaltação cheia de glória. Abacuque, o profeta, ele começa o capítulo 1 em um grande conflito. E quando ele diz no seu capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Olha o conflito de um profeta, o conflito de um profeta que foi chamado para profetizar a uma nação, mas ele está agora em um conflito interno. Até quando eu clamarei? Até quando eu vou orar e tu não me responderás? Até quando clamarei
e parece que eu não sou ouvido. O profeta Abacuque, ele não consegue conviver com o silêncio de Deus. Porém, mais para frente nós vamos entender que ele entra em uma rota de colisão. Ele entra em um desespero ainda maior, porque ele não sabe o que é pior, se é o silêncio de Deus ou se a resposta que Deus traz a ele. Abacuque, ele começa agora a questionar sobre o silêncio de Deus. E após o silêncio de Deus, após o clamor dele, Deus tem misericórdia e traz uma resposta a Abacuque. E esta resposta a Abacuque é pior do que o silêncio de Deus. Glória a Jesus. E às vezes nós nos desesperamos com o silêncio de Deus, né, amados? Mas pior é a resposta que não queremos ouvir. Assim era Abacuque. O profeta se encontrava em desespero. Ele se encontrava em aflição e duvidoso sobre todo o ocorrido. Agora ele está cheio de fé e esperança para com Deus. Ele consegue conciliar a razão com a fé. Abacuque, ele começa a expressar a sua confiança em Deus. Ele expressa e olha como a oração dele vai mudando e o ânimo dele vai mudando, porque no decorrer da oração, no decorrer da sua expressão, ele vai entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele começa em desespero, ele começa em aflição, mas quanto mais ele vai orando, aquela tristeza, angústia, aquele silêncio vem martirizando Abacuque. Mas conforme ele continua orando, ele recebe uma resposta que ele não queria ouvir. Mas com tudo isso e com toda a resposta que Deus trouxe a ele, o coração e a alma dele se exulta no Senhor, porque ele vai entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas. E sabe por que nós entramos em desespero? Sabe por que nós nos desesperamos? Sabe por que queremos desistir? Sabe por que nós entramos em pânico? Porque Deus está em silêncio. E pior é quando Ele traz uma resposta que nós não queremos ouvir. Mas independentemente do silêncio, ou independentemente da resposta, eu quero que essa igreja, ministério profético, e quem nos ouve nessa noite, saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele domina os céus, Ele cuida do pássaro, Ele cuida da formiga, Ele cuida do animal. Imagine eu e você na mão de um Deus poderoso. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que você precisa levantar as mãos para os céus. E se você acreditar na mensagem que está sendo ministrada, eu peço para você não levantar uma, mas levantar as duas mãos. Aleluia. Oh glória. Levante as suas duas mãos e diga assim: Deus, eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus está no controle de todas
as coisas. Adore ao Senhor por um minuto. Você perdeu o controle. Aconteceu o que você não queria. Você ouviu o que não queria. Passou pelo que não queria. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite dizendo: eu não perdi o controle. Eu tenho o controle de todas as coisas. É por isso que eu não me desespero na igreja. É porque eu sei que essa igreja tem um dono. E todas as coisas estão dentro do propósito dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A mudança dentro do profeta ocorreu porque ele parou para ouvir a voz de Deus. Eu lendo esse texto, eu comecei a preparar esse texto na quinta-feira. Antes da oração, eu quis chegar mais cedo e eu disse: eu quero estudar esse texto. E como eu aprendi com esse profeta Abacuque, a mudança dentro dele começou a ocorrer quando ele parou para ouvir Deus falar com ele. A minha mudança não depende de você. Você não depende de mim para mudar. Eu sei que muitos crentes estão querendo arrumar desculpas. Eu não mudo por causa dele. Eu estou assim por causa dela. Eu estou assim por causa da igreja. Não! Você está dessa forma medíocre e decrescente, porque você para ouvir tudo menos para ouvir Deus falar com você. E o dia que você parar para ouvir Deus falar com você, Ele vai falar com você e Ele vai fazer você entender que Ele está no controle de todas as coisas. Pastor, eu estou fraco na fé por causa do grupo, por causa da igreja. Eu estou fraco na fé por causa da liderança. Eu estou fraco na fé por causa do departamento. Não, irmão. A mudança dentro do profeta começou quando ele parou para ouvir Deus falar com ele. Lamento vos dizer, quantos não param mais para ouvir Deus falar com ele. Existe nesse século e dentro do cristianismo uma corrida desenfreada atrás de profetas, atrás de profetisas, atrás de homens e mulheres que dizem ser tal, mas o profeta nada tem, a profetisa nada tem, o líder nada tem, se Deus não o der. Mas melhor do que ouvir profeta, eu creio que Deus usa profetas, mas nada melhor do que pararmos para ouvir Deus e Ele falar comigo e eu falar com Ele e Ele se apresentar. Mas permita-me dizer, sabe por que as igrejas estão fracas? Porque não param mais para ouvir Deus falar com a igreja. Deus não tem mais liberdade de falar com a igreja. Extinguiram os dons espirituais da igreja, mas Deus ainda é Deus da igreja, e Deus vai levantar profetas na igreja, porque a igreja tem um dono, a igreja é de Deus, a igreja é de Deus. É por isso que eu vejo uma pressa incrível desse Deus que eu amo, por levantar e para levantar
uma nova geração de homens, pregadores e profetas que não se vendem, que não deturpam a fé, que não deturpam a palavra, porque Deus está levantando sobre esta nação e sobre o mundo para dizer dentro das igrejas: eu ainda tenho controle de tudo. Não pensa você que eu mando alguma coisa aqui, não. Se a ordem não vir dele, eu sou totalmente impotente para essa obra. Mas eu estou acreditando que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida e dessa igreja. O controle está na mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora o profeta não está preocupado com o cenário político de Israel. Ele não está mais preocupado com o cenário moral de Israel. Ele não está preocupado com o cenário financeiro de Israel. Mas ele começa a perceber que tudo está sob o controle de Deus. E ele começa então a compreender a sabedoria de Deus. Ele medita na palavra de Deus, pois a palavra é o melhor antídoto na hora da aflição. Olha aqui, quando eu vejo o profeta Abacuque, começando no capítulo 1, ele começa questionando a Deus pelo silêncio. Ele entra em desespero e no decorrer do tempo a alma dele se exulta em Deus. Ele entende que Deus tem o controle de todas as coisas. E ele vai entrando então em uma situação de calmaria. Em meio a uma tempestade, o profeta Abacuque, ele entra em êxtase. Ele está tranquilo. Por quê? Porque ele entende que Deus tem o controle de todas as coisas. E agora ele já não está preocupado com o cenário político. Ele também já não está preocupado com o cenário financeiro. Ele não está preocupado com o cenário que está em Israel. Mas ele começa a compreender a sabedoria de Deus. E ele medita na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é o antídoto na hora da aflição. Nós que andamos por aí ministrando a palavra de Deus, nós ainda somos privilegiados porque aqui tem palavra. Quantas igrejas já extinguiram a palavra, e quando tem palavra diz assim: você tem 15 minutos. Só que a palavra de Deus, ele é o antídoto para a nossa aflição. E a palavra de Deus é o caminho por onde se traz o avivamento. Não há fogo sem palavra. Não há avivamento sem palavra. Não há avivamento sem conhecimento. Não há avivamento sem ministrar a palavra. Por quê? Porque avivamento não é multidão. Avivamento é conversão.
E as pessoas se preocupam com a multidão. E existem muitas multidões em que Jesus não está. Avivamento para mim não é a multidão. Avivamento para mim é conversão. Aleluia. Quantos estão doentes no meio da multidão? Pulando, sapateando, profetizando, tendo visões, ou melhor, dizendo que tem. Só que avivamento vem através da palavra. E conhecerão as árvores pelos seus frutos. E não há frutos sem palavra. Não há libertação sem palavra. Não há conversão sem palavra. Não há cura sem palavra. Não há exaltação sem palavra. Não há céu sem palavra. Não há família sem palavra. Não há sacrifício sem palavra. E eu quero dizer a vocês nessa noite, dessa casa, e quem me ouve, tudo aquilo que acontecer sem a palavra é balela. A palavra transforma, a palavra vivifica, a palavra liberta, a palavra batiza, a palavra traz avivamento, a palavra traz conversão. E eu quero declarar nessa noite que agora está começando um novo período de Deus para as nossas vidas através da palavra. Ela clama chora. Ela clama chura. É palavra que você precisa. Você não precisa de outra profecia que não seja a palavra. Você não precisa de outra cura que a palavra não traga. O Brasil está precisando de um avivamento. Mas esse avivamento só chegará ao Brasil quando os líderes em cima de púlpito entender que a palavra é que transforma, é que sustenta, é que converte, é que muda. Aleluia, aleluia. Deus está levantando uma geração de líderes, profetas e profetisas. E Deus falou que estava levantando homens e mulheres aqui que não estão preocupados com valores, não estão preocupados com dízimos ou oferta, mas estão preocupados em pregar a palavra como ela é. O profeta Abacuque, ele começa a entender que Deus tinha a rédea nas suas mãos. Sabe quem tem a rédea? É Deus. E quando Deus quiser mudar, Ele muda. Quando Deus quiser tirar, Ele tira. Quando Deus quiser fazer, Ele faz. Tem pessoas querendo fazer no lugar de Deus, mas tudo está no controle dele. Pergunte para a pessoa do teu lado assim: a sua vida está no controle de quem? Lora Maramashi. A sua vida está no controle de quem? De Deus. Existe um conflito no profeta Abacuque, porque o povo estava sendo oprimido. Ele começa a entender que Deus estava no controle de tudo, que Deus tinha a rédea de tudo. Ele também entende que Deus levantou uma nação. Ele começa a entender que Deus quer punir Israel,
E para punir Israel, levanta uma nação pior do que Israel, pior do que a geração que estava pecando. Não é meio que estranho quando existe alguém que está pecando e o Senhor diz: eu vou te repreender. Só que Deus levanta para repreender aquele usando um pior do que aquele. Você consegue entender? Foi o que Deus fez com o povo. Abacuque está indignado, porque diz assim: Deus, a nação precisa ser punida, mas como que o Senhor levanta uma nação pior do que essa que está em pecado para punir essa nação em pecado? Ele se revolta e ele diz assim: Deus, o Senhor poderia até levantar uma nação para punir Israel, para punir o povo, mas se fosse uma nação santa, que não tivesse pecado. Mas o Senhor levanta uma nação pior do que Israel, pior do que aquela que está em pecado. Os grandes impérios ou grandes reis, e nem jamais o cenário político, mas o que vai determinar o nosso destino é a vontade soberana de Deus. Ele começa a entender e ele diz: Deus, porque o Senhor levanta uma nação pior do que Israel? Nós estamos em pecado, mas pior do que a nossa nação é essa nação que o Senhor levantou para nos repreender. Não é difícil de entender? Olha o conflito. Eu venho nessa noite com uma proposta de Deus. E o que Deus toma minha boca nessa noite para dizer é: Babilônia está caindo diante de nós. Babilônia está caindo. E quando Babilônia cair, os charlatões da fé, os aproveitadores da fé, os mercenários da fé, os profissionais e técnicos da fé, vai cair com Babilônia. Sabe por quê? Porque Deus está levantando Judá, e Judá é você, e Judá sou eu. Deus está levantando uma nova geração que prega a verdade, que profetiza a verdade, que tem compromisso com o céu. Levanta a sua mão e adora por um minuto. Abacuque, eu não termino esse texto hoje, tá bom, irmãos? Me aguenta domingo aí, porque eu não quero atropelar nada. Eu quero continuar com esse texto, porque assim aí nós vamos falar do avivamento e como poderá vir o avivamento, e através do que vir o avivamento. A palavra e a oração nos coloca no caminho da restauração e do avivamento. Ouvir Deus e falar com Deus é um caminho que nos leva a uma trajetória ou chegarmos em um ponto chamado restauração e avivamento. Não tem como eu ser avivado, ser alcançado pelo avivamento, se eu não falar com Deus e se eu não ouvir Deus. O que me chama a atenção é que muitos cristãos, eles têm 24 dias
por dia, 24 horas por dia, e não tem tempo nem de falar com Deus e nem de ouvir Deus. Aí ele acha que o problema dele é a igreja que ele congrega. Não. O defeito está em você, que não fala com Deus e que não ouve Deus. E o caminho para uma restauração e para um avivamento é ouvir Deus e falar com Deus. Deus estava no controle e não Babilônia. Quem estava no controle era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre Judá. Deus levantou Babilônia para julgar Judá. Para julgar Judá. Mas quem estava no controle não era a Babilônia. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer a você nessa noite: quem está no controle da tua vida e de todas as coisas, o Senhor manda você ficar tranquilo, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Avivamento não tem nada a ver com multidão, mas avivamento tem a ver com conversão.